Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho de ultrassom point of care. É um tema muito importante da atualidade, tanto da emergência pediátrica, como de toda a medicina em geral, e na UTI a gente também usa bastante. Só para quem não se lembra, meu nome é Thaís, sou intensivista pediátrica. Bora lá! Então, hoje, nós vamos discutir os três aspectos mais importantes do point of care: o FAST, o ultrassom de pulmão e o eco funcional. Lembrando que o ultrassom hoje em dia é usado para muitas outras coisas, né? Para passar acesso, para fazer avaliação de hipertensão intracraniana no fundo de olho, para avaliar partes moles, enfim, existem várias outras utilizações, mas a gente vai focar nessas que são as que vão cair na prova de vocês. Então, é o assunto do momento, tá super bombando agora, caindo bastante em prova e com certeza vai cair na prova de vocês em mais de uma questão. Na vida, o importante é a gente associar os achados do nosso point of care com o nosso exame físico, com a nossa avaliação do paciente. E na prova, o foco é relacionar a imagem, que geralmente são imagens-chave, porque eles não vão usar alguma imagem duvidosa, com os conhecimentos de vocês das outras áreas aí. Bora começar. Olha lá essa questão que caiu em 2019. Então, era um paciente masculino de 12 anos, que foi vítima de um acidente, bicicleta versus auto, e veio para o pronto-socorro com o resgate trazido em prancha rígida, colar cervical. Na avaliação inicial, lembra A, B, C, D, E, né? Então, tinha via aérea pérvia, o exame pulmonar dele bom, com frequência e saturação adequados. Já na parte hemodinâmica, taquicárdico, com pulsos periféricos finos, hipotenso, tempo de enchimento capilar prolongado e pelve estável. Neurológico com Glasgow de 14, pupilas normais e na exposição do corpo, um hematoma tóraco-abdominal ali à esquerda, sem nenhuma alteração de membros. Levaram ele para a sala de emergência, monitorizaram, colheram exames, pegaram acessos, deram oxigênio e iniciaram expansões. Depois de 60 ml por quilo, o paciente continuava taquicárdico, com pulsos periféricos finos, tempo de enchimento prolongado, hipotenso. E aí resolveram fazer esse FAST aí abaixo. Temos 4 imagens aqui que a questão não traz, dizendo para você qual que é nessa imagem, qual é a janela que foi feita. E o que ele pede para você na questão é dizer qual é a conduta nesse momento. Então, relacionar o achado do seu FAST com o que deve ser feito. Bora lá ver, então, esses achados. Lembrando, o ultrassom point of care é um método de imagem que não é um radiologista que faz, somos nós, pessoas que têm outras formações e que tem um objetivo bem específico. Então, o meu objetivo não é avaliar um órgão, fazer uma medida, tirar... Não, eu quero uma coisa muito pontual, objetiva, para me ajudar na minha conduta clínica. Sempre complementar ao exame físico e outros métodos. Por exemplo, fiz um raio-x que dá uma dúvida ali naquela base esquerda, o que é aquilo? Passo um ultrassom, tem derrame, tem uma consolidação, a gente consegue ver isso pelo ultrassom point of care. E tem vários benefícios, né? É barato, não tem efeitos colaterais significativos, né? Não tem radiação, não precisa o paciente ser sedado, eu consigo fazer à beira do leito e é relativamente disponível. Uma coisa que está evoluindo muito ao longo dos anos, né? Eu me formei na faculdade em 2015, a gente nem pensava em ter ultrassom assim disponível. Na sala de trauma, inclusive, quem fazia ultrassom FAST era o pessoal da radiologia. A gente ligava, eles iam lá fazer. Hoje em dia não existe, por exemplo, passar catéter sem um ultrassom em um hospital que tem algum tipo de recurso, né? Então, é um recurso cada vez mais disponível. Como que funciona o ultrassom? Então, olha essa primeira imagem aqui. O ultrassom é um transdutor que é capaz de emitir ondas sonoras em frequências a depender desse tipo de transdutor. E essa onda sonora vai encontrar o tecido, vai se dispersar por esse tecido e uma parte dela vai ser refletida. E o mesmo transdutor é capaz de reconhecer essas ondas sonoras que são refletidas. Esse reconhecimento entra no computador e esse computador gera para a gente uma imagem que pode ser escura, preta, então a gente vai ter anecoico, que a gente chama, que é uma imagem que remete a líquido, cinza, que é aquele meio termo assim, que a gente chama de hipoecóico, que são órgãos sólidos em geral. E hiperecóico é quando é mais branco, mais claro, e aí a gente entende que tem ar ou que tem alguma coisa tipo óssea, né, cálcica ali.
Os transdutores que a gente usa são basicamente esses três. Esse primeiro aqui é um transdutor linear. Ele é um transdutor que emite ondas de alta frequência, mas que por conta disso elas perdem energia rápido e não conseguem atingir grandes profundidades. Ele é ótimo para melhorar a qualidade de definição que a gente tem na imagem em estruturas superficiais. Esse segundo aqui é um transdutor curvo, que a gente chama curvilíneo. Ele é um transdutor que emite ondas mais lentas e mais amplas, por isso ele consegue atingir profundidades maiores e perde qualidade de definição na superfície. Então é melhor para avaliar estruturas mais profundas. E esse último, que é esse mais fininho aqui, é o transdutor setorial, que é um transdutor que a gente utiliza para passar entre espaços pequenininhos, né? Então, entre as costelas, a gente, para avaliar o coração, mais especificamente, a gente usa esse transdutor. Para fazer o fundo de olho ali, ver a bainha do nervo óptico, a gente também usa um transdutor bem pequenininho, setorial, tá bom? Vamos começar aos ultrassons específicos, começando com o FAST. Então, o FAST é aquele ultrassom que a gente faz na sala de trauma, né? É um ultrassom assim mais bem estabelecido em achados, em evidência científica. E hoje em dia a gente tem o FAST estendido, que é aquele que a gente faz até o tórax, certo? Então, olha lá, o nosso objetivo do FAST, pensa, é um paciente que estava tudo bem com ele na casa dele, ele foi de repente atropelado. Se eu acho um líquido livre, a chance desse líquido ser sangue é muito grande e isso pode mudar a minha conduta. Então, o objetivo é justamente procurar esse líquido livre. Tanto faz o que é. Pode ser que fosse um paciente hepatopata que tenha CIT e eu acho meu líquido livre lá. Então, o objetivo do nosso point of care é achar só o líquido livre. A gente faz o FAST em 4 janelas, que são essas aqui, ó. Hepatorrenal, espleno-renal, suprapúbica e subchifoide. E no estendido a gente sobe para o tórax. Então a gente faz as axilares médias e as hemiclaviculares, certo? O transdutor que a gente usa é o curvo, justamente porque a gente consegue ver maior profundidade, consegue avaliar essas estruturas mais profundas. E quando a gente sobe para o tórax, a gente acaba mantendo esse transdutor pela facilidade de manipulação mesmo, para não ter que ficar trocando o transdutor e colocando o linear. Mas em pediatria, a parte de pulmão a gente gosta mais de fazer com o transdutor linear. Vamos às imagens. Então, janela hepatorrenal. A gente coloca lá o transdutor na lateral do paciente com o sinalzinho lá, com a bolinha virada para cima. E o que a gente vê na imagem do ultrassom, em cima é sempre o que está mais próximo do transdutor, mais perto da pele, e para baixo o que está mais profundo. Aqui do lado esquerdo da tela é o que está mais para a cabeça do paciente e o que está para o lado direito é o que está mais para o pé do paciente. Geralmente é isso que vai nos aparecer. E nessa janela, o nosso objetivo é encontrar aqui o fígado, juntinho com o rim, que é esse feijãozinho aqui atrás, e a gente tem que procurar aqui atrás a coluna vertebral, porque é justamente a gente inclinando para trás que a gente encontra onde o líquido fica depositado com o paciente em decúbito dorsal, e tentar encontrar ali o diafragma. Então, que é esse ponto aí mais para baixo do paciente. Vamos ver essa imagem aqui, ó. Um videozinho. Vamos. Ih, tá falando que não dá para carregar. Vamos tentar assim. Aqui. Por que não tá carregando o vídeo? Tá para cá. Pronto. Vamos lá. Olha lá. Aqui a gente conseguiu, então, encontrar o diafragma, que é essa imagem mais hiperecogênica aqui. Atrás a coluna, que também fica mais hiperecogênica. E tudo isso em conjunto ali com do fígado com o rim, certo? Temos essa imagem aí. Vamos voltar. Nossa apresentação. Nossa próxima janela, então, espleno-renal. Essa janela espleno-renal, a gente vai ter que colocar o ultrassom do outro lado, certo? Agora do lado esquerdo.
Mesma coisa, só que é até difícil a gente diferenciar, na verdade, o que que é baço e o que que é fígado. A gente precisa ter essa orientação de qual lado que está sendo feito o ultrassom, porque eles, pra gente que não é radiologista, é muito difícil de reconhecer. Mas o que a gente quer achar é a mesma coisa, o encontro ali do baço com o rim, a coluna e o diafragma. Não sei o que está acontecendo com os meus vídeos que não estão sendo carregados neste momento. Mas esse aqui é muito parecido com o anterior, tá? Vamos lá. Aqui, quando a gente tem a janela suprapúbica a gente vai colocar bem na pelve do paciente o ultrassom e a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente vai colocar o ultrassom deitado no eixo transversal, ou a gente vai colocar ele em pé no eixo longitudinal. E aí a gente vai ter, vai visualizar ali a bexiga, a gente vai correndo a bexiga para frente e para trás, e aí vai conseguir avaliar se tem algum líquido livre ali. Ó lá, quando a gente usa no eixo longitudinal, aí a gente só corre para os lados e a mesma coisa e vai procurando o líquido, que é aquela imagem anecoica. Fora da bexiga e que tem que circundar a bexiga. Se é uma imagem meio estranha, que não tá ali fazendo o desenho da bexiga, a gente não considera o FAST positivo. Nada disso. Vamos colocar aqui um só para vocês verem. Então, aqui, como a gente estava falando, a gente tem o nosso ultrassom suprapúbico. Olha lá, a gente tem a bexiga aqui, a gente está varrendo ali a bexiga de cima para baixo. E a gente encontra aqui na parte posterior um líquido, né, que faz, ó, o desenho da bexiga bem bonitinho, tá? É isso que a gente está procurando aí. Quando tem o líquido positivo, a gente considera o FAST positivo. Voltando lá para nós. E a última janela, não menos importante, do FAST é a subchifoide. Então, a gente encaixa lá o nosso ultrassom, que pode ser o curvo mesmo, tá? Que quando a gente faz eco, no caso, é esse setorial que a gente usa. Mas aí, a gente direciona ele para baixo ali do chifoide para tentar pegar justamente o coração, o ventrículo direito deitado em cima do fígado. E aí a gente consegue ver o ventrículo direito, átrio direito, ventrículo esquerdo e átrio esquerdo. Nessa janela, né, para eu não precisar repetir aquela história do vídeo todo, a gente pode avaliar se tem líquido aqui entre o coração e o ventrículo direito, então a gente vai varrendo ali também, procurando até lá atrás, e a gente consegue avaliar também a funcionalidade, se a contratilidade do coração tá boa, se tem alguma coisa muito alterada ali, tá? Vamos ver o vídeo. EcoFast. Olha lá, tá vendo? Então a gente procura lá o coração encostado no fígado e olha também a parte da contratilidade. Olha lá, tá vendo? Coração, super boa contratilidade nesse caso aqui. Voltando. Vamos lá. Então aqui, ó, coloquei aquelas imagens, né? E nesse aqui uma foto de um FAST positivo, né, no pericárdio. Olha lá, aquele líquido anecoico entre o coração e o fígado. Nosso ultrassom de pulmão, quais que são os objetivos? No ultrassom de pulmão, a gente quer avaliar um pouco o parênquima pulmonar, para ver se tem consolidação, se tem alguma coisa estranha ali no parênquima pulmonar, se tem líquido na pleura, um derrame pleural, um hemotórax, ou se tem pneumotórax, se tem ar na pleura que esteja atrapalhando a nossa imagem. Na verdade, assim, o pulmão ele é cheio de ar. Então, todas as imagens que a gente vai achar, na verdade, são artefatos. E a gente aprendeu a avaliar esses artefatos com algum significado clínico, tá? A gente usa basicamente 3 janelas de cada lado, né? A gente usa a AM clavicular, a AM axilar e atrás a AM escapular. Na UTI, a gente não faz muito M escapular, porque o paciente está deitado e a gente geralmente não tem essa possibilidade de ficar deslocando tanto o paciente. No pronto-socorro, às vezes, é mais possível. O transdutor que a gente usa para pulmão, como eu disse para vocês em pediatria, é mais o linear, porque ele vai conseguir avaliar bem a pleura ali da criança, o diafragma com melhor definição, e a gente não perde tanto a avaliação de líquido se a gente fizer as outras janelas. Ah, desculpa, a imagem, deixa eu mostrar para vocês, ó. Então, quando a gente vê, lembra, tudo que tá para cima é o que tá mais perto do transdutor. Então, aqui é pele, tecido celular subcutâneo, músculo, essas coisas todas. A costela aparece pra gente como uma imagem mais escura com uma sombra acústica atrás. Essa imagem mais escura para trás. O que tá mais cinzinha do lado é o pulmão
E aqui, ó, a gente encontrou um pouquinho de líquido nesse pulmão, um líquido anecóico, né? Entre o pulmão e a pleura, entre o pulmão e o diafragma, que é essa imagem aqui com dupla linha. Essa imagem de dupla linha é o diafragma. Aqui para baixo é o fígado, mas poderia ser o baço também, tá? Vamos lá. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um pulmão normal. Deixa eu mostrar aqui, porque eu não sei nem porque que ele está me atrapalhando ali também. Então, a gente tem pele, tecido celular subcutâneo, costela, sombra acústica. A pleura é uma linha que fica abaixo da costela. E como para baixo tudo, se o pulmão está normal, é ar, esse não aparece imagem nenhuma, ele se dissipa. E aí, o ultrassom entende como se tivesse faltando alguma coisa ali e acaba repetindo pra gente a imagem da pleura com a mesma distância entre a pele e a pleura. Então eu tenho linhas A, são essas linhas de repetição com esse intervalo mantido, né, com essa distância mantida. Nesse vídeo, a intenção da gente era avaliar o deslizamento pleural, que eu vou mostrar para vocês quando a gente tem uma situação já de pneumotórax. Esse aqui eu abaixei. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar esse que tem as linhas B. As linhas B do pulmão, elas são essas linhas verticais, diferentes daquelas linhas horizontais que a gente viu nas linhas A, e elas representam líquido no pulmão, certo? Representam que não tem só ar ali no parênquima pulmonar, né? E o que é interessante, dá pra gente ver nesse também, é que a gente consegue ver a pleura indo de um lado para o outro quando a gente respira. Isso é o movimento normal do pulmão. Olha lá, a costela, a sombra acústica e aqui a pleura, que é essa imagem mais hiperecóica, certo? E aqui eu já vou colocar, então, a imagem do pneumotórax para mostrar para vocês a diferença. Aqui. Quando a gente não tem o deslizamento, olha, tá vendo? Então, a gente tem um pulmão que desliza e para cá um pulmão que não desliza. A pleura fica praticamente parada. Olha lá a imagem em movimento. Para o pneumotórax, a gente tem 3 imagens que são muito características. A primeira é justamente essa pleura que não desliza. A segunda é esse ponto de transição entre a pleura que desliza e a pleura que não desliza, que é o lung point, e isso é patognomônico de pneumotórax. E a última seria quando a gente coloca no modo M e a gente encontra o código de barras. Vamos lá voltar para a nossa apresentação. Derrame pleural. Então, eu mostrei para vocês naquele primeiro, que a gente viu com o pulmão, como é que seria o ultrassom de pulmão. E aqui mais um, ó. A gente tem bastante líquido entre o pulmão e a pleura, entre o pulmão e o diafragma. Como é que eu sei que isso aqui é pulmão? Na verdade, esse ultrassom foi feito com o transdutor curvilíneo, e aí nesse transdutor a gente não consegue, às vezes, ver aquela dupla linha do diafragma. Eu sei porque eu tenho a imagem salva, certo? Mas para vocês na prova, o importante é ver que tem o líquido, a parte anecoica. E esse pulmão aqui não é um pulmão normal, tá vendo? Que é um pulmão que parece muito com a cor do fígado. Ele tem uns pontinhos aqui. Então, isso aqui é um pulmão hepatizado. É um pulmão que está cheio de secreção. E esses pontinhos mais brilhantes é o ar que tem ali no meio, que são os broncogramas aéreos que a gente vê no raio-x, tá? Essas imagens do pneumotórax eu mostrei para vocês. E aqui que tá a história do código de barras. Então, quando a gente coloca no modo M no aparelho do ultrassom e posiciona a linha ali na parte da pleura que está se movimentando, ele vai fazer, conforme você corre ali embaixo, ele vai fazer um espectro do que está se movimentando e o que não está. Então, a gente tem aqui, nessa imagem, eu sei que é difícil a diferenciação, tá? A gente tem o céu, que é essa parte um pouco mais escura, o mar, que já é um pouco misturado, ali mais cinzinha, e na parte de baixo a praia, que é o sinal da praia que a gente chama o Sky Ocean Beach, que aqui embaixo fica uns chamuscadinhos. É nisso que você vai fazer a diferença no modo M, porque aqui, ó, quando tem a pleura que não se movimenta, ou seja, tem ar entre as pleuras, né, visceral e parietal, o ultrassom não consegue se difundir. Então,
fica essa imagem aqui de código de barras, não tem aquele chamuscadinho embaixo da praia, tá bom? E a consolidação eu separei um outro ultrassom aqui pra gente ver. Long point aqui. Então aqui, olha que legal. A gente tem as costelinhas, dá pra ver várias aqui. A nossa pleura, que é hiperrefringente, hiperecóica aqui. Várias linhas B, tá vendo? Várias linhas B. E a gente tem um pouquinho até de linha A aqui para baixo. Então, nessa imagem, a gente consegue ver várias coisas diferentes. E aqui, olha que bonitinho, tem um pouquinho dessa imagem anecoica, que é o derrame pleural, que é um pouco de líquido ali no pulmão. Opa. Quando a gente pega uma consolidação, deixa eu pegar esse aqui, só pra gente ver que eu tinha esquecido de abaixar esse, mas vai ser legal para mostrar para vocês. A gente vai ter uma imagem que tem a descrição de parecer uma mordida, uma maçã mordida, e ela faz um reforço posterior, olha lá, parece ter uma falha ali nesse pulmão, faz um reforço posterior, às vezes com bastante linha B depois. Isso aqui é o pulmão consolidado, certo? Dependendo do tamanho, a gente chama de consolidação subpleural, dependendo do tamanho, a gente chama só de consolidação mesmo. Isso é outra coisa que a gente consegue achar no nosso ultrassom point of care. Vamos lá. Aqui outra consolidação bem grandona, né? Mesma coisa, um reforço posterior. Às vezes a gente encontra aqueles pontinhos brilhantes, que são os broncogramas aéreos, que a gente já tinha conversado. E aqui aquela imagem do pulmão cheio de alterações que eu já tinha mostrado para vocês. Vamos para o eco. O eco é o ultrassom point of care mais difícil de ser realizado tecnicamente, tá? O nosso objetivo é avaliar se tem líquido, como em todos os outros, e é o que é mais fácil de ver. Vocês viram, o líquido fica ali, preto, não tem nenhuma dúvida, né? E sinais de tamponamento também. Quer dizer, se tem uma coisa que tá apertando muito o coração ali, ele não tá conseguindo nem se contrair adequadamente. Também vamos ver se esse coração justamente está conseguindo ter uma contratilidade boa. E procurar sinais indiretos de hipertensão pulmonar, que são o lado direito um pouco maior ou um pouco distendido em relação ao que a gente esperaria, mais próximo do lado esquerdo. No eco point of care, a gente usa 4 janelas. A subchifoide, que a gente já viu lá no FAST, mesma coisa, posiciona lá o ultrassom, inclinado para cima, virado na parte... tem que estar embaixo do chifoide. Normalmente a gente coloca o ponto de referência, a bolinha virada para a direita do paciente. Parasternal, eixo longo, parasternal, eixo curto, e o apical com 4 câmaras que a gente já vai mostrar. O transdutor que a gente usa, igual eu falei para vocês, é o setorial. É bom que ele é bem pequenininho e cabe ali entre as costelas, e aí a gente consegue ter uma imagem boa do coração. Ó lá, primeiro, já falamos dele, o subchifoide, certo? O posicionamento, ó, igual a gente tinha conversado. Nós vamos ver o coração com o ventrículo direito deitado sobre o fígado. Ventrículo direito, átrio direito deveria estar mais para cá para cima. Aqui o ventrículo esquerdo e aqui o átrio esquerdo. Tá em inglês, eu até me confundi. O eixo paraesternal, janela paraesternal, eixo longo, para memorizar, você vai colocar o seu transdutor mais ou menos no quarto espaço intercostal, tem que ir dando uma procurada, não tem um lugar muito certo, se o paciente é mais longilíneo, pode estar mais para cima, se o paciente é mais curtinho, mais para baixo, então, enfim. E aí você vai colocar o seu transdutor meio que quase que no meio do tórax, ali no quarto espaço intercostal, virado para o que está mais longe dele. Qual que é o longe do lado esquerdo? Vira para o ombro direito, tá? E aí você vai achar essa imagem aqui do coração fatiado. Nessa imagem a gente tem o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, que a gente vê parcialmente, né? A pontinha geralmente é mais difícil de ver, e a saída do ventrículo esquerdo, que é a aorta. E aqui em cima a gente tem o ventrículo direito também, um pouquinho dele. Os cardiologistas calculam até a fração de ejeção aqui, mede o comprimento do ventrículo esquerdo na sístole e na diástole, e aí faz a relação entre os dois para entender a fração de ejeção. A gente não, a gente só vai olhar a parte de contratilidade e ver ali se tem algum sinal de derrame. Vai ser esse o nosso objetivo. Aqui, o eixo parasternal, janela parasternal, eixo curto. Caramba, minha língua, né? Dessa vez a gente vai colocar para o mais perto. Então, tá no parasternal, mesmo lugarzinho que estava antes. A gente vai só rodar ele
para o nosso ombro esquerdo. E aí a gente vai ter essa imagem aqui de uma bolinha com um chapéuzinho. A bolinha é o ventrículo esquerdo e o chapéuzinho o ventrículo direito. É bem legal de ver quando tem hipertensão pulmonar, por exemplo, que o septo, ele deixa de estar redondinho de bolinha para o lado esquerdo. Ele começa a se retificar e às vezes até fazer bolinha com o ventrículo direito, tá? E aqui vai ser legal da gente ver a contratilidade. E eu coloquei aqui para vocês esse eco. Será que é esse aqui que eu botei? Eco parasternal aqui, pronto. Ó lá. Aqui, então, a gente tem o ventrículo esquerdo, a bolinha, e em cima o ventrículo direito. E aí a gente observa a contratilidade. Olha que boa, as paredes quase fecham, né? Para avaliar, às vezes você tem dúvida, você bota o seu dedão ali no meio do ventrículo esquerdo e vê se as paredes todas se aproximam dele. Se estiver se aproximando é porque a contratilidade está boa, tá? A gente estima, assim, que precisa diminuir o tamanho do ventrículo em mais ou menos 50%, tá? É isso. Vou aproveitar e já vou mostrar para vocês aqui o vídeo do parasternal eixo, do eco apical, 4 câmaras, que é quando a gente tenta ver o coração inteiro. Então, a gente tem aqui o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. E a gente vai observar a contratilidade. Essa é a janela do eco mais difícil de ser feita, porque você tem que passar um teco de pulmão até chegar ali no coração, e para você conseguir pegar ele bem ali no ápice, às vezes é um lugar mais desconfortável, é a janela mais difícil da gente fazer. Mas ela traz informações muito legais, principalmente na relação entre os ventrículos. A gente consegue comparar. E o ventrículo esquerdo, ele precisa ser maior que o ventrículo direito, certo? Vamos voltar lá na nossa apresentação. Pronto, já falamos desse aqui. Aqui é o vídeo que a gente mostrou. E aqui como que faz o apical, então. Esse já é ali mais perto do mamilo, geralmente na linha axilar anterior, mais ou menos ali no quinto espaço intercostal. Não tem um lugar muito certo, também tem que ir procurando, tá? É onde você palpa também o ictus. Acabamos os nossos ultrassons, vamos voltar na questão para entender qual que é a resposta. Então, lembra aquele paciente que foi atropelado, chegou no pronto-socorro instável, a gente tentou fazer as expansões, ele não melhorou, e aí a gente fez esse FAST aqui. Então, nesse FAST, a gente tem, tanto faz, se é o fígado ou se é o baço, né? Não sei também. Tá aqui a imagem com um rinzinho embaixo, não tô vendo nenhum líquido entre eles dois. Aqui, mesma coisa, um órgão sólido com um rinzinho embaixo, aqui tá bem bonitinho, olha, a coluna, o diafragma, não tem líquido nenhum entre os dois. Coração, é uma foto, né? Não queremos ver contratilidade, vamos procurar só líquido aqui, entre o coração e o fígado, não tem líquido nenhum. Por enquanto, FAST negativo. Agora aqui, ó, temos a bexiga e temos um líquido aqui, uma coleção anecóica, que faz o desenho da bexiga. Então, nós temos um FAST positivo. E nas crianças, o lugar que mais junta líquido é realmente ali em torno da bexiga. Apesar dos achados do FAST em pediatria terem pouco impacto clínico, porque a maioria das lesões, elas são de tratamento clínico, né? Não são de tratamento cirúrgico. Mas tá lá, um FAST positivo para a prova de vocês, é isso que vocês têm que saber. Então, um paciente que tá instável com FAST positivo, às vezes você deslocar ele para tomografia pode ser perigoso e você vai ter que acabar revisando, porque você já fez as manobras ali que você tinha para fazer na sala de trauma, então tem que revisar cirurgicamente, tá? Então a resposta dessa questão era justamente encaminhar o paciente para o centro cirúrgico para uma abordagem de urgência. Não adianta mandar para a UTI que a gente não põe a mão na barriga e cura o sangramento. Também não vai resolver só transfundir e pode ser até perigoso levar o paciente para tomografia. Da mesma forma que ele fala alguma coisa do tórax e nem tem imagem de tórax na questão. Então, a nossa resposta seria encaminhar o paciente para uma abordagem cirúrgica. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho a aula, que tenham aprendido um pouco mais dos ultrassons point of care aí que a gente tem para fazer. E não bobeiem na prova, porque com certeza vai cair. É isso, pessoal. Tchau, tchau.